Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês uma experiência que a gente teve ao contar para o nosso filho, que vai completar 12 anos agora em 2022, que ele tem um transtorno. Então acompanha comigo como é que foi essa história. Bom, próximo dele completar 12 anos, a gente achou que era o momento certo de contar para ele o que é o transtorno, que ele foi diagnosticado, como ele vai conviver com esse transtorno ao longo da vida. E nessa reunião que a gente fez em família, sentados à mesa, a gente resgatou todo o histórico para ele entender até chegar a esse momento. Isso porque, a partir de agora, né, nesse ano que ele está na escola, aumentou o número de disciplinas para ele estudar, também as dificuldades ampliam, inclusive essa fase da pré-adolescência, em que a gente sabe que a garotada brinca sem medir muito consequências, não entende a dimensão do bullying, por exemplo. Então era muito necessário a gente ter essa conversa com ele. E na semana anterior a essa conversa com ele, né, eu e a mamãe fomos até a escola, né, a direção possibilitou um encontro com todos os professores dele para que a gente falasse como é que era de fato o transtorno, apesar que muitos professores têm um conhecimento, mas nem todos ainda, pela nossa percepção nessa reunião, nem todos ainda tinham a dimensão do quão profundo é e como é a dificuldade para quem tem o transtorno. Eu estou falando do TDAH, que no caso do nosso filho é associado com o TPAC, né, que é um transtorno do processamento auditivo central, e o TDAH, o transtorno, né, de hiperatividade, né, e de atenção, né, déficit de atenção e hiperatividade. Bom, nessa reunião com os professores a gente levou um histórico do nosso filho, né? O ideal é que todos os pais tivessem esse histórico desenhado. O que é isso, né? E a ideia é muito da mãe que fez isso, né? A gente fez um retrato do nosso filho, pela nossa percepção, pela nossa vivência, e ao entregar para cada professor, a gente falou, esse aqui é o Isaac. O Isaac é assim, 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 assado. Ele gosta disso, disso, disso. Ele fica muito chateado quando acontece isso, 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 isso. Então, um histórico do que a gente conhece do nosso filho. Claro que tem a margem de erro. E qual é essa margem de erro? É o que acontece quando os nossos filhos não estão próximos de nós. Quando eles saem do nosso círculo de superproteção, né? Dos pais. E aí é o relacionamento dele dentro da sala, o relacionamento dele com os professores, o relacionamento dele, né, com os coleguinhas. Isso foge ao nosso controle como pai. Mas o que a gente entregou para eles foi a nossa visão de convivência desses 11 anos, né? Então por isso que eu recomendo para que você faça isso também, principalmente no início do ano letivo, para que os professores, porque a gente sabe como é difícil os pais terem contato com os vários professores, né, nessa fase, mas já no começo já entregar e falar assim, ó, esse aqui é o Isaac, seu aluno tal, então, porque às vezes, até principalmente os professores mais experientes, que têm mais tempo de casa, né, habituaram com uma forma de educação em que esse lado socioemocional, sociocognitivo, né, não era muito observado, e hoje eles precisam ter essa atenção maior, porque à medida que a ciência vai evoluindo, à medida que as informações chegam com mais clareza aos pais, fica mais fácil de ter essa compreensão de que o filho possa ter algum tipo de transtorno. E infelizmente nem todas as famílias, e isso a gente sabe, têm condições de levantar a hipótese se o filho sofre por algum problema de saúde, problema cognitivo, que afeta diretamente a sua relação, seu relacionamento social, como também no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é um problema muito grave, né? Porque às vezes o filho não consegue entender a matéria, né? Toma nota ruim na escola várias vezes, às vezes também fica retido, né? Ou seja, não consegue evoluir de turma, e aí os pais chamam de burro, né? Que não se dedica, que só quer saber de gastar o tempo jogando, né? A concentração está em outro lugar, e às vezes isso é sim um transtorno, né? Então, como a gente chegou até esse processo com o nosso filho, foi já identificando na escola, à medida que ele foi crescendo,
percebia-se, né, que ele não gostava de copiar muito no quadro, mas que ao oralizar as perguntas dos professores ele respondia corretamente, né? Durante as aulas ele ficava olhando para o teto, olhando para fora, sua atenção era perdida rapidamente. Então foram vários fatores que foram culminando para a gente poder investigar, né? Uma professora muito querida que tem uma filha com TDAH levantou a hipótese com a gente, né, com a minha esposa, num dia, numa saída da aula, assim: olha, minha filha tem, seria bom se vocês pudessem fazer os exames com ele, porque assim, ele tem um perfil muito parecido com que possa ter o TDAH. E aí a gente começou a investigar. Nesse processo todo foram vários profissionais envolvidos, né, de neuropediatra, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, né, foram fisioterapeuta não, mas foi uma equipe multidisciplinar muito grande para a gente poder ter esse diagnóstico. É uma coisa que nós pais gostaríamos de ouvir, que o nosso filho tem um tipo de transtorno e que esse transtorno vai afetar de alguma forma a vida dele? Não. Né? E eu sei, e hoje eu tenho uma maior compreensão dos pais que têm filhos com transtornos inclusive mais graves, né? Quão é difícil para eles, né, lidar com primeiro a rotina diária, as dificuldades diárias. Segundo, de incluí-los no processo educacional. Terceiro, de como esse processo de inclusão não depende somente dos pais, mas também dos pais, dos filhos que estudam com o nosso filho, porque aí acontece a inclusão ou não, né, onde acontece as formas de tratamento diferenciadas, né? Então o nosso filho ele tem um caderninho em que ele anota as suas emoções ali do dia, né? Ele não anota todo dia, mas quando algum ponto marca ele vai lá e anota. E um dos pontos que mais anota lá é que os colegas chamam ele de lerdo. Então o fato dele ter esse transtorno e o transtorno do processamento auditivo central, que é ele recebe a informação, mas a velocidade do processamento é diferente, e às vezes o que ele processa é uma palavra diferente. Então outro dia eu fui acordá-lo, falei: acorda, amiguito, né? E ele: pai, não me chama de periquito. E são vários outros exemplos como esse, que ele recebe uma informação e codifica de outro jeito. E isso acontece o tempo todo. Isso não é sazonal, não é um período específico do dia, mas acontece o tempo todo com as frases que são formuladas e chegam até ele. Então às vezes ele já entende de primeira uma mensagem que é dada: Isaac, faz um favor e pega tal coisa. Ele já ouviu, ele já entendeu, só que ele não respondeu, porque para ele já está tudo certo. Só que a gente do lado de cá, como estamos acostumados a fazer cobranças, a gente vai dar um grito na sequência: você não está ouvindo não? Você é surdo? O que eu pedi para você fazer? Só que ele já entendeu, ele já processou, e a repetição é cansativa para ele. É um tédio ter que ouvindo toda hora os pais pedir a mesma coisa. Então aí, por isso que é importante o trabalho da terapia também, para que ele compreenda esse mundo em que vive, né? Então essa conversa com ele foi uma conversa muito difícil, porque a gente trouxe todo o panorama. Lembra quando a gente foi fazer aquele exame que foi assim assado, que você ficou numa cabine, que colocou o fone? Sim, eu lembro. Então, era por causa disso. Então fomos apresentando todo o panorama para ele. E o mais importante que nós pontuamos para ele é que o fato dele ter esse diagnóstico não o torna inferior a ninguém na sociedade. Podem os coleguinhas chamá-lo de lento, né? Porque eles não sabem que ele tem essa dificuldade na velocidade de processamento, e isso para ele entender que não é um problema, né? Uma coisa é chamar ele de lerdo, né? Uma coisa é ser lerdo, outra coisa é ser lento. Então a gente explicou muito para ele a diferença entre lerdo e lento, para que ele entendesse que a lentidão não significa que ele não saiba das coisas, que ele não entenda. Tanto é que a gente perguntou para ele: vem cá, esses coleguinhas que te chamam de lerdo, na prova de matemática, como é que foi sua nota? Aí ele falou a nota dele, falou a nota de pelo menos um que fica pegando no pé dele. Aí uma nota muito inferior à dele. Então a gente falou: tá vendo? Porque tem a diferença entre ser lerdo e ser lento. Então o fato de você ser lento não significa que você não é inteligente. Pelo contrário, você é muito inteligente. Você é muito inteligente. E as pessoas que têm esse transtorno, eles têm uma baixa autoestima muito grande,
né? Justamente por essa série de fatores. E quanto mais tempo demora em ter esse diagnóstico, muito mais afetados são na vida adulta, né? Eu mesmo conheço pessoas com TDAH que foram descobrir já lá para acima de 25 anos, 30 anos, 40 anos. Quer dizer, esses 40 anos para trás foram 40 anos de julgamentos, de vários julgamentos, de dificuldades nos relacionamentos. São vários fatores que influenciam na autoestima da pessoa que tem esse transtorno. Então, a gente esperou até esses 12 anos dele, porque é um período agora que ele já sabe, que ele tem uma compreensão maior do que acontece à sua volta, né? Tanto que depois, já no outro dia que a gente estava assistindo o filme, ele virou: pai, por que vocês só me contaram isso para mim agora? E aí eu falei: filho, porque a gente esperou você passar dos 10 até os 12 anos, que era uma fase que o seu nível de consciência, inteligência, de percepção das coisas que acontecem à sua volta já é um pouquinho maior. Então você já vai entender agora como se lidar com isso daqui para frente, né? E também, após isso, também ele procurou a diretora da escola, com quem a gente se relaciona, conversa muito, para perguntar se ela sabia que ele tem esse transtorno. E ela, uma pessoa maravilhosa, falou assim: olha, Isaac, não é só você aqui na escola que tem, né? Isso também a gente já tinha falado para ele, não é você que só, não é uma coisa exclusiva sua, várias pessoas têm, muitas que têm não sabem que tem, né? E foi muito legal a diretora ter falado para ele, acolher, e hoje ele faz, além das atividades da escola dele, aí ele tem, né, o acompanhamento de uma sala de transtorno, que são alunos de várias escolas que vão até uma escola específica para poder desempenhar atividades, jogos, para que possam melhorar no seu processo cognitivo, né? Ele faz inglês, estuda inglês também, então a gente vai oportunizando ele em coisas que ele tem fácil adaptação para tornar a vida dele mais leve, né? Então aí você tem do outro lado a pressão social de você só tem um filho, né, Esdras? Poxa, só tem um filho, e quando é que vai vir um segundo? A gente fala: não, a gente vai parar só em um, porque desde há muito tempo a gente decidiu que não teríamos um segundo filho para poder dar o máximo, né? A gente não vai ter, ele não vai ter eu e a Camila a vida toda, na vida dele toda, mas o tempo em que tiver, nós seremos um caminho, um ponto de apoio, e a vovó que mora com a gente, um ponto de apoio muito firme, muito forte, para que ele, quando ele se tornar uma pessoa adulta, ele tenha uma estabilidade emocional mais equilibrada, apesar do transtorno. Então essa é uma decisão da gente ter dedicado mais em ter apenas um filho. Não que eu precisaria me justificar isso para vocês, não precisaria, mas a gente vive num mundo em que casou, quando é que vem o filho? Vem o primeiro filho, e aí, quando é que vem o segundo filho? Assim, a gente não tem nada a ver com a vida das outras pessoas, né? Mas existe essa pressão, essa questão de querermos ser participantes da vida das outras pessoas. Quem tem 3 filhos pode ter 4, pode ter 5, quem tem 1 pode não ter mais nenhum, pode ter 2. São decisões que são conduzidas em conversas entre casais, no íntimo, que é uma decisão de gerar uma vida. E aqueles que porventura decidem não ter filhos, né, ficam ainda pressionados quando você já tem 5 anos de casado, até agora não veio, né? Cadê o filho de vocês? A pessoa às vezes tem problema de saúde que não pode gerar, não quer fazer adoção, né? Mas a gente acaba por crescer nesse cenário de achar que devemos questionar as pessoas quantos filhos têm, se vão ter filhos, se não vão, né? Quando na verdade são decisões estritamente íntimas, né? Então é isso. O mais importante que nós deixamos claro para o nosso filho nessa conversa aqui, sim, foi muito difícil, é de que ele tem uma família que o acolhe, que o abraça, né? Apesar dele ter esse diagnóstico que não interfere em nada, que ele é especial para nós, que ele pode sempre contar conosco e que a família é o ponto de apoio, o ponto de refúgio e o ponto de verdade para ele, é onde ele deve, sempre que quiser e precisar, buscar o apoio. E, não obstante a isso, né, a gente sabe que precisa ter um trabalho paralelo no apoio psicológico, porque nem tudo, as crianças, os adolescentes, né, até os jovens e adultos, nem tudo eles gostam de compartilhar com aqueles que convivem diariamente. E a importância do psicólogo e, em outros casos, do psiquiatra, para poder ir dando um acompanhamento psicológico durante a vida deles, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha, de alguma forma, aberto até a sua cabeça, a sua mente, para que você converse com seus filhos sobre os coleguinhas que possam apresentar uma lentidão na escola,
né? E que aquilo ali não o torna menos inteligente ou menos especial, e que na verdade é um tipo de brincadeira que precisa ser pensada, né? E aí cabe muito aos pais a parte de orientação dos filhos, né? Para que a gente consiga construir adultos aí saudáveis, adultos conscientes do seu papel no meio da sociedade, né? Então, nosso filho hoje, ele sabe o que ele tem e vai se preparando para ir crescendo na vida adulta, sabendo lidar com isso, né? Aprendendo a lidar com isso, mas que isso não o torne incapaz de chegar aonde ele sonha. Nosso papel como pais é mentorear, é ensinar, é apoiar, é corrigir também, mas estar, sobretudo, ao lado deles para que os ajude nessa longa caminhada que para nós já é difícil, imagina para eles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, quiser compartilhar, compartilha. Pode comentar aqui se tiver alguma dúvida. Se não se inscreveu no canal no YouTube, né, Esdras Messias, se inscreva no canal, clica no sininho, dá um curtir lá para poder chegar mais longe ainda esse conteúdo. E eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.